Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo Jesus, sexta-feira comemoramos a morte, os sacrifícios de Cristo, mas a boa notícia dessa história é que a nossa história não termina com um final triste, não termina com sepultamento, com um funeral, mas ele termina com a vitória de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, mas no domingo, quando ele ressuscita dentre os mortos, vencendo ali, como a Bíblia diz, o último inimigo, que é a morte. Mas algo interessante é que nesses dias que nós vivemos hoje, não só, principalmente quando ferveu isso na época da campanha, a presidência da República, mas agora nessa fase que nós estamos vivendo de pandemia do coronavírus, a cada dia nós somos surpresos ou surpreendidos com uma fake news, notícias falsas. Pessoas, jornalistas, mal intencionadas, que divulgam notícias falsas com o fim de desmoralizar uma pessoa, um dos seus adversários, ou até mesmo enganar aqueles que estão assistindo, favorecendo assim a sua ideologia, o seu pensamento, enfim. Mas essas chamadas fake news estão aí, todo momento devemos estar atentos para a gente não cair numa falsa notícia. Mas essas chamadas fake news não são apenas uma invenção do nosso tempo. Infelizmente, notícias falsas é o mal da humanidade. E nós vemos esse exemplo claramente acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Muitas foram as tentativas para tentar remover da história as evidências da ressurreição de Jesus Cristo. Alguns críticos da Bíblia, das Escrituras, chegaram a dizer que, na verdade, Cristo ele não morreu na cruz, mas que ele teve apenas um desmaio. E quando ele foi colocado no sepulcro, um lugar fresco, cavado numa rocha, ele se reabilitou e, não que ele ressuscitou, mas ele acordou desse desmaio. Outros também, conforme o próprio relato lá de Mateus 28, 11 a 15, afirmam que, na verdade, Jesus não ressuscitou, mas os discípulos roubaram o corpo de Jesus e divulgaram uma falsa notícia, uma suposta fake news, de que Jesus teria ressuscitado dentre os mortos. Essa falsa notícia foi espalhada e foi arquitetada pelos líderes religiosos, os próprios que mataram Jesus. De fato, era comum naquela época acontecer roubos de sepulcros, né, e havia severas punições para aqueles que faziam isso. Mas não é o caso aqui. Não foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Cristo, de fato, morreu. Cristo ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte de Cristo ela não foi um plano B de Deus. A morte de Cristo não foi um acidente no plano de Deus e muito menos a ressurreição de Jesus uma surpresa. Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, conforme Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 1 até o verso 3. A morte, tanto a morte como a ressurreição de Jesus, já estavam no plano soberano de Deus. Nunca foi um acidente, nunca foi um plano B de Deus, mas sempre foi tanto a morte como a ressurreição de Jesus Cristo. E o texto que eu gostaria de ler foi o texto que nós lemos agora no começo, vai ser projetado aqui também, está lá em Lucas capítulo 24, verso 1 até o verso 8. Diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então
se lembraram das palavras de Jesus. O evangelista Lucas não é o único que relata a ressurreição de Jesus Cristo. Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, relatam tanto a morte como a ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos um capítulo extenso, também lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando fala de detalhes, de testemunhas que viram esse Cristo ressurreto. Mas eu gostaria de refletir nesse texto aqui que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 24. É interessante que no primeiro verso diz, no primeiro dia da semana, isso é o domingo, de manhã bem cedo, essas mulheres foram para o sepulcro, para preparar o corpo de Jesus, conforme os costumes daquela época. De manhãzinha bem cedo, no domingo, logo pela manhã. Obviamente, essas mulheres não esperavam encontrar Jesus vivo. Afinal de contas, elas estavam indo para preparar o corpo de Jesus. Elas estavam indo para embalsamar um cadáver. E elas não, com certeza, alguém que vai para o cemitério, não vai para um cemitério, não vai para um sepulcro esperar que aquela pessoa esteja viva. Obviamente, essas mulheres também tinham essa mesma expectativa. O relato de Lucas aqui não fala, mas lá em Marcos diz que essas mulheres estavam preocupadas, elas tinham uma preocupação quando chegassem ao sepulcro. Lá em Marcos diz o seguinte: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Essa era a preocupação. Aquelas mulheres, 3 mulheres estavam indo, e a pedra era enorme, significativa, grande. Elas tinham essa preocupação. Como que a gente vai entrar no sepulcro? Como que a gente vai tirar essa pedra? Lucas não nos dá o detalhe de como essa pedra foi removida. Apenas diz que quando elas chegaram ali, a pedra já tinha sido removida. Lucas não dá os detalhes de como isso aconteceu. Mas Marcos, capítulo 28, nos conta como. Acompanhe lá, Marcos 28, versos 2 até o verso 4. Diz assim, Mateus 28, versos 2 até o verso 4. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Ali em Marcos ele relata como que a pedra foi removida, um anjo de Deus, um terremoto, um anjo de Deus que removeu essa pedra. E quando essas mulheres lá em Lucas elas chegam ao sepulcro, elas encontram a pedra removida e elas têm uma outra surpresa. Além da pedra estar removida, o corpo de Jesus não estava lá. E segundo o texto aqui, no versículo 4, relata que elas ficaram perplexas, admiradas, meio que confusas, sem saber o que fazer. E agora, o que aconteceu com o corpo de Jesus? O que nós vamos fazer? Isso causou essa perplexidade na mente, na cabeça dessas 3 mulheres. Mas logo elas foram surpreendidas por 2 anjos que fizeram uma pergunta, uma constatação, uma afirmação e também uma exortação para essas mulheres. A perplexidade delas transformou em medo praticamente ali, porque o versículo 5 fala que essas mulheres ficaram amedrontadas quando viram esses anjos. Mas esses anjos eles começam fazendo uma pergunta. Pode passar lá, Gabriel, por favor. Uma pergunta. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Obviamente, você não vai procurar por alguém que está vivo no cemitério, a menos que você esteja procurando coveiro. E era exatamente isso que essas mulheres foram fazer. Elas foram ao sepulcro, mas esses anjos perguntam, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão entre os mortos? Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? E logo em seguida esses anjos fazem uma constatação. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. De fato, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. A história da Páscoa não termina em um funeral, mas sim em uma grande festa. Logo depois da pergunta e da constatação, os anjos fazem também uma exortação a essas mulheres, dizendo o seguinte: lembre-se,
Lembre-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Eles exortam essas mulheres. O que está acontecendo aqui, o que aconteceu nesse sepulcro, não deveria causar admiração e espanto nenhum para vocês. Porque Jesus já havia dito isso várias e várias vezes aos seus discípulos e, obviamente, essas mulheres que acompanhavam também a Jesus nas suas caminhadas, nas suas jornadas, e também pelo próprio relato do versículo 8, quando diz que elas se lembraram das palavras de Jesus, significa que elas ouviram que Jesus havia falado sobre a sua morte e ressurreição. Era necessário que ele fosse morto, mas ao terceiro dia ele estaria vivo, ressuscitaria. Na verdade, o sábado, que talvez foi um dia de tristeza, um dia de luto para aqueles discípulos e para essas mulheres, na verdade deveria ser um dia de grande expectativa. Afinal de contas, segundo que tudo que Jesus havia predito, a morte dele acabara de acontecer, agora só resta a ressurreição. E de acordo com as palavras de Jesus, é amanhã. Elas deveriam estar aguardando Jesus com a maior expectativa, e não de encontrá-lo vivo, e não de ir lá para preparar um corpo, um cadáver, como elas estavam indo fazer. E esses anjos fazem essa exortação para essas mulheres. Lembre-se, vocês se esqueceram. Vocês, os seus discípulos, se esqueceram das palavras de Jesus. Ele já havia dito isso para vocês. De fato, o que essas mulheres iam fazer certamente demonstrava amor e muita devoção, mas também demonstrava uma falta de fé. Elas deveriam ter se lembrado das várias vezes em que Jesus havia falado que ressuscitaria ao terceiro dia. E a prova disso, como já disse, está no versículo 8, que elas lembraram das palavras de Jesus. Eu sei que às vezes é fácil a gente ficar apontando o dedo, acusando essas mulheres, até os discípulos, mas que eles caíram nesse tamanho cegueira, nesse esquecimento, mas eu creio que se fosse eu e você, naquele dia, se fosse nós, os discípulos de Jesus, a gente com certeza estaríamos na mesma situação. Amedrontados, desanimados, tristes, afinal de contas, andamos tanto com Jesus e agora aquele que era a nossa esperança, como os discípulos no caminho de Emaús vão dizer, Lucas 24 vai relatar isso, aquele que era a esperança, nós aguardávamos ele, mas agora ele está morto, já é o terceiro dia e nada aconteceu. Mas a ressurreição de Cristo é que nos dá a esperança. Elas se lembraram quando os anjos haviam dito para elas que Jesus ressuscitaria dentre os mortos. O fato da ressurreição de Jesus, ela mexe com a nossa esperança, com a nossa alegria, com as nossas atitudes, porque nós temos um Salvador que está vivo, nós não temos um Salvador que está morto. Eu já contei essa história várias vezes para os irmãos, mas conta-se que certa vez um muçulmano interrogou um pregador cristão durante a sua pregação e disse o seguinte para esse pregador cristão: nós temos uma prova de que a nossa religião, uma prova que a nossa religião tem que vocês não têm. Quando nós vamos para a Arábia Saudita, nós podemos ver o túmulo do profeta Maomé. Nós temos dessa forma a prova de que ele viveu e de que ele morreu. Mas quando vocês vão para Jerusalém, vocês não podem ter certeza do lugar onde Jesus foi sepultado. Vocês não têm um túmulo como nós temos o túmulo do nosso profeta. E sabiamente, esse pregador cristão disse, é verdade, nós não temos um túmulo em nossa religião, porque nós não temos um cadáver. O nosso evangelho não termina em morte, mas termina em vitória. Nosso evangelho, nossa história não termina em túmulos, mas termina em triunfo. O nosso não só profeta, mas o nosso Salvador não é alguém que está morto, mas é alguém que está vivo e para todo sempre. E por isso, radiante de alegria vive e de esperança vive o nosso coração. Por isso nós temos um novo sentido para viver, nós temos coragem para testemunhar, nós temos alegria indizível, nós temos um Salvador que está vivo. Isso deve
mexer com os nossos corações, deve transformar as nossas atitudes, assim como transformou as atitudes dos discípulos. Até ouvirem a notícia da ressurreição de Jesus, eles estavam amedrontados, tristes, acovardados, trancados dentro de uma sala, mas a partir do momento em que eles ouvem a notícia e veem o Senhor Jesus ressurreto, eles não só se lembram de tudo aquilo que Jesus tinha dito para eles, mas a atitude deles transforma-se também. E é interessante notar que essas mulheres, os discípulos, de tristeza, elas passam a ter uma radiante alegria, de medo, eles passaram a ter agora uma grande coragem e com ousadia começaram a anunciar sobre Jesus Cristo no próprio templo. Inclusive, lá em Atos capítulo 3, capítulo 4, nós vemos o apóstolo Pedro e o apóstolo João confrontando duramente as mesmas autoridades que haviam matado Jesus. Eles acusaram duramente esses fariseus, esses líderes religiosos, de terem matado Jesus, o autor da vida. De onde veio tamanha coragem? Veio da ressurreição de Jesus Cristo. E essa é a grande questão que eu gostaria a grande aplicação para nós nessa noite. Nós temos um Salvador que está vivo. Essa é a maior notícia de todos os tempos, onde o mundo hoje está comemorando, dizendo uma paz, comemorando o coelhinho da Páscoa, enfim, entregando presentes, ovos de Páscoa, que não tem nada a ver com o verdadeiro significado da Páscoa. Nós temos a verdadeira história. E ela não é uma fake news, assim como é o coelho da Páscoa. Nós temos um Salvador que está vivo. E assim como esses discípulos pregaram ousadamente, corajosamente, até as próprias autoridades em todas as regiões, nós devemos fazer o mesmo. O que nos motiva a pregar um verdadeiro evangelho é que nós não temos um Salvador que está morto, mas nós temos um Salvador que está vivo para todo sempre. E nenhuma outra coisa poderia ter transformado a vida desses homens e dessas mulheres tristes e desesperados em pessoas radiantes de alegria e inflamados com esse novo valor, esse novo fervor da fé deles. Porque a ressurreição de Cristo é o maior milagre da história ou é a maior mentira da história? Ou Jesus saiu de fato de um túmulo, ou então uma mentira, uma fake news, tem transformado o mundo até hoje. De fato, a cruz sem a ressurreição é um símbolo de fracasso e não um símbolo de vitória. De fato, irmãos, pode colocar o último slide ali, nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo agora, e não o Cristo que esteve vivo e está morto. Nosso Salvador está vivo. Tem uma música que nós vamos cantar logo que diz: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. E de fato, a ressurreição de Jesus deve gerar em nós essa mudança de atitude, deve gerar em nós esse fervor de renovar constantemente a nossa fé, e não só renovar, mas proclamar a nossa fé também. Porque nós temos um Salvador que está vivo. Morreu, mas está vivo. E isso não é uma notícia falsa, não é uma notícia mentirosa. É a plena verdade, testemunhada na Bíblia e pelos apóstolos de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te louvar, porque o teu plano maravilhoso se cumpriu ali naquele dia, na pessoa de Jesus Cristo. Por meio da morte de Jesus, e não apenas da morte, mas da ressurreição dele, o Senhor possibilita a nós agora a eterna salvação. Obrigado, Deus, e queremos te louvar, porque a nossa história, o nosso evangelho, ela não termina em morte, mas termina em vida. Não termina em derrota, mas termina em vitória. O nosso Salvador está vivo e vive para todo sempre. E nós temos essa mesma promessa, que queremos aguardar e precisamos aguardar ansiosamente. Assim como Ele prometeu que morreria e ressuscitaria, esse mesmo Jesus prometeu que um dia voltaria e levaria todos aqueles que foram comprados pelo seu sangue por meio da fé em Cristo Jesus. Ó Deus, que possamos aguardar ansiosamente o retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Possamos aguardar com grande expectativa, mas enquanto Cristo não vem, ainda temos essa possibilidade, esse privilégio, essa ordem
de ir e pregar o verdadeiro evangelho a toda criatura. Que, ó Deus, a ressurreição de Jesus possa nos dar essa coragem e essa ousadia para continuar testemunhando do teu amor às pessoas. Em nome de Jesus. Amém.